Minha convidada do Polêmica é fotógrafa profissional que busca com sua arte despertar emoções e provocar reações. A tônica de seu trabalho é retratar pessoas sempre na busca de ângulos e criações que levem o observador a sentir a necessidade de olhar pelo menos uma segunda vez para a fotografia. Nascida em uma pequena cidade do interior de Minas, aos 2 meses de idade mudou-se com seus pais para o Rio de Janeiro, onde se criou. Durante a adolescência residiu em diversas cidades brasileiras, dentre elas a capital Brasília. Essas diferentes influências culturais, especialmente a diversidade de aspectos humanos, se transformaram em tema principal de sua obra. Figura atuante no cenário da fotografia nacional, ela ministra palestras e oficinas sobre direção de arte e fotografia em todo o país, além de administrar o Friends Fotoclube, atualmente com 1.436 membros. Suas diversas exposições fotográficas já foram vistas no Brasil e no exterior e sempre retratam pessoas através de composições simples e, ao mesmo tempo, requintadas e impactantes. Agora, residindo com a família em Ribeirão Preto, acaba de realizar na cidade o evento Fotografando com Fabiola Medeiros, que inclui a exposição fotográfica Cores do Marrocos e uma divertida palestra de grande sucesso em todo o país, e definida por ela própria como fotocacetadas, uma forma irreverente e informal de abordar temas como os erros frequentes ao fotografar, defeitos de iluminação, cuidados com a publicação de imagens na internet e as precauções que devem ser tomadas para que uma câmera digital não seja mal utilizada. Boa noite, Fabiola Medeiros. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Que prazer, né? Super prazer estar de novo aqui, né? Então, agora nós estamos explorando um novo veículo. Nós demos um bom papo na CBN, gostei muito, falei, vamos lá para a televisão, que é um outro público, tem um outro alcance também. Fabiola, é inevitável essa questão, né? Especialmente porque dá o input da conversa. O gosto, o interesse, a definição profissional por fotografia, foi algo acidental, assim, meio fortuito ou deliberadamente assumido em sua vida? Quer dizer, estava em você desde cedo, por influências ambientais ou não, por investigação, por pesquisa, por desejo mesmo, né, de buscar uma manifestação artística, a curiosidade pela fotografia. Você tem ideia de como e quando começou, em bom português? Tenho. Na verdade, assim, é uma família que a arte meio transpira em todo mundo. Minha mãe é escultora, pintora. Meio caminho andado. Meu avô, eu falo que essas coisas vêm mesmo no sangue, né? Meu avô esculpia, fazia trabalhos de ourives, umas coisas assim maravilhosas. Hoje em dia é designer de joias, né? Meu avô era ourives, daqueles que ele entalhava, ele fazia aquela coisa assim, era obras de arte. E, assim, eu já pintei, já me arrisquei em outras áreas, toquei piano durante Isso que eu ia perguntar, se havia uma outra preocupação, porque tem uma fase da vida, e certamente na adolescência, quando você praticamente, acho que definiu um pouquinho depois, a gente fica em dúvida, né? De tanta opção que tem de carreira. Exatamente. Sofre pressão. Você vai ver de fotografia, você é louco, você não dá futuro. Isso aí é verdade. Tá vendo o seu Zé lá que faz 3x4, foto lambi-lambi lá? Tá... Já fica aí fotografando. Não é assim que eles falavam pra gente? Exatamente. Eu fui pisar palco, teatro, não queria ser ator profissional. Mas ele dava um jeitinho pra mexer lá com os textos infantis. Diziam, larga a mão. Eu atuei bastante também. Isso não é coisa pra homem. O pessoal falava na minha orelha, isso aí não, mas é verdade, né? Isso aí não dá futuro. Eu cheguei a atuar várias vezes, eu era líder dessas coisas de teatro na escola, participava de todas essas coisas, fui campeã de ginástica olímpica, sempre gostei dessas coisas de ginástica artística. Pra lá de extrovertida. Sempre gostei disso tudo e participava de tudo isso, estava dentro de todas, né? Mas acabou que você vai sossegando um pouco, né? Um pouco. É bom, né? Não é muito, não. Um pouco. Refresco, né? E eu acabei assim, sempre gostei de fotografia, sempre gostei bastante. E eu me interessei, eu acompanhei o Patrick DeMarkley, que ele fez todas as fotos oficiais da princesa Diana, da família real. E eu fiquei encantada com aquilo, era uma menina, eu tinha 9 anos. Revista? Foram as primeiras fotos foram nas revistas, aquelas revistas Manchete. Porque televisão, Manchete. Revista Manchete, nossa. Aí eu comecei a comprar os livros que tinham de fotografia, fiquei muito interessada. E vinha umas fotos lindas no final da edição, né? Sim. E aquilo me inspirou bastante. Com o passar do tempo, quando começaram a nascer os filhos, né? Aí o que aconteceu? Comecei a querer fotografar a molecada também. E eu me inspirei num fotógrafo brasileiro que é de Curitiba,
e eu falei que eu ia ser o Manuel Guimarães de Saias. Olha aí, quer dizer, há muitos anos atrás, tem pelo menos 15 anos. Convencionalmente estabeleceu-se que o primeiro sutiã a gente nunca esquece do primeiro sutiã. Você tem memória da primeira foto? Com que máquina, em que circunstâncias você trabalhou? Na verdade, eu comecei, meu pontapé inicial foi na direção de arte, que é o que eu mais gosto de Você fazer. faz muito eu isso? Gosto mais da direção de arte. Você disse em direção de arte numa fotografia, você fala isso? Não tem jeito de você trabalhar. É claro, tem fotojornalismo, blá blá blá, mas eu estou falando em termos de foto artística, que é a minha praia. Sem a direção de arte você não trabalha. E eu sempre acabei tendendo para esse lado de direção de arte. E o pontapé inicial da minha carreira foi dirigindo as fotografias de um amigo nosso lá em Minas Gerais. Mas peraí, vai direto para a direção? Eu comecei a dirigir, foi muito engano. Não perdeu muito filme, não? Aí depois é que eu falei assim, já que eu consegui dirigir, por que eu não posso conseguir fotografar também? Eu investi o processo, porque ele fez umas fotos da minha família, eu era freguesa de carteirinha dele, coitado, ele perdeu uma freguesa, né? Porque eu era cliente de carteirinha dele, aí eu estava acostumada, os álbuns, um dia eu falei assim, eu costumo dizer pro pessoal, você dá dinheiro, mas não dá intimidade para uma pessoa, né? Ele me deu intimidade, um dia eu virei e falei assim, ô Valdo, você não deixava eu dirigir essas do jeito que eu quero a foto? Não, tudo bem, pronto, acabou. Foi a partir daí eu comecei a dirigir e decidi que ia começar a estudar fotografia para poder... E você poderia, ou pode, não sei se já não ampliou esse universo de ação profissional, porque tem tanta coisa próxima da fotografia, né? Sim. Aí tanta coisa para dirigir, né? Sim. O problema todo é esse, né? Você dá corda, a coisa vai longe. Dá medo, né? Deixa aprofundar um pouco. Esse final de semana a gente estava com um papo interessante sobre isso. O pessoal, vamos fazer isso? Eu falei, gente, menos, porque se abre, começa a abrir porta, eu vou embarcando em todas, né? Eu quero tudo, eu entusiasmo. Há um entusiasmo muito grande. Fabíola, a sua formação de fotógrafa, quer dizer, tem assim, alguma coisa acadêmica ou na base do autodidata mesmo? Olha, isso é mal da família. Minha família é toda cheia disso. Eu considero um defeito das pessoas ser autodidata. É muito triste uma pessoa ser autodidata. É triste em termos, porque é uma belíssima aprendizagem. Não, mas assim... Você não tem influências, às vezes, radicais que mutilam sua criatividade. Tem isso, mas você acaba... aprender pintura. O sujeito é impressionista, adora impressionismo. Você quer mergulhar em águas expressionistas. Vai ser complicadinho. A questão é só que eu acho que, às vezes, falta um pouco de... a gente ajuda muito. Você poder se liberar e falar assim, não, eu quero aprender com tal linha, e aí você acaba pegando um pouco de cada coisa... Né, com essa história de ser autodidata. A minha família toda é assim. Meu irmão fala inglês sem nunca ter pisado numa escola de inglês na vida dele. Então, eu odeio ele. Eu me recordo que a gente era garotão lá e levava a namorada ao cinema nas sessões de sábado, depois nas matinês de vez em quando para ousar roubar um beijo, né? Sim. No escurinho do cinema. Depois nós saímos lá e tinha um sujeito na minha cidade, ele já faleceu, coitado. Era um sujeito extremamente autodidata. Ele lia sobre Guerra Mundial. Ele adorava sentar lá com a gente, começar a contar as passagens da Guerra Mundial, Segunda, Primeira, que nenhum livro de história registrava, não sei onde ele achava aquilo. Então a gente ia lá e chegava um, parava, daqui a pouquinho ele estava dando uma aula. Não, porque aquele negócio lá, o americano não é bem assim que estão falando aí no cinema, não. Porque nessa cena que eles mostraram aí, lá no livro tal, está dito assim. Cantava gente. Uma pessoa consegue te mostrar o outro lado, né? Lembro-me também de um colega professor de geografia, né, que era advogado, lá em Bauru. Ele gostava de viajar muito, solteirão, advogado. Ele pegava 1 ou 2 causas por ano, ganhava um bom dinheiro. E se mandava, conhecia toda a Europa, Ásia, África, e ele fotografava, porque ele era geógrafo. Então ele dizia assim, vocês estão aí, calma, naquele tempo tinha livrinho didático, né? Depois vieram as apostilas. Sim. Ele disse, pode corrigir isso aí, que é tudo mentira. Esse rio não nasce aí não. Quer ver onde esse rio nasce? E projetava slide. Olha, mata-cobra, mostra o pau. Que coisa mais divina. É o autodidata, aquele chato que não se conforma em pegar pronto. Exatamente. E repetir. Por que tem que ser assim? Fiz curso com Antunes Filho. E a sua arte, onde é que está? Mais Você vai ser...